Então, boa noite aí a todos, boa noite pessoal que está chegando no YouTube, Instagram, Facebook. Vamos fazer um bate-papo sobre tratamento com placa em disfunção temporomandibular. Você ainda trata DTM com placa? Quais são as placas que seriam as placas utilizadas dentro de modalidades de tratamento para disfunção temporomandibular? Tem indicação? Não tem? Até que ponto? Quais os resultados dentro da literatura científica hoje que nós temos em relação a embasamento científico para utilizar ou não placa para controle de disfunção temporomandibular? Então sabe-se que no passado nós saíamos da graduação com alguns preconceitos. Um deles era que toda DTM era tratada com placa. E quais são essas placas? Será que realmente funciona? Será que tem um pouquinho de empirismo dentro disso? Como que as pesquisas hoje científicas estão mostrando isso para a gente? Então, existem alguns estudos que avaliaram a utilização de placa rígida e placa macia para controle de disfunção temporomandibular. Nesses estudos, as placas rígidas elas tiveram uma diferença estatística significativa, ou seja, os pacientes que utilizaram essa placa rígida, eles tiveram melhores resultados do que os pacientes que utilizaram placas macias. Então nós já temos vários estudos que compararam placas macias com placas rígidas. E a placa rígida sempre foi a placa de melhor escolha, que obteve melhores resultados nesses comparativos que nós temos aí dentro da literatura científica. Mas até que ponto essas placas são bem indicadas para disfunção temporomandibular? Sabemos que essa placa era chamada de placa miorrelaxante. Por que miorrelaxante? Porque ela pensava-se que ela tinha um poder aí de relaxar toda a musculatura. Essa nomenclatura caiu-se por terra, não tem mais essa denominação de placa miorrelaxante, que os estudos foram mostrando que ela não tem esse poder de relaxar a musculatura. O que normalmente, nesses estudos que compararam essa placa macia com a rígida, o que eles observaram? Eles fizeram avaliação da atividade eletromiográfica dos músculos da mastigação, principalmente masseter e temporal, e observaram que nos 3 primeiros meses a atividade elétrica que estava muito acentuada nos pacientes que tinham DTM, ela diminuiu nos primeiros 90 dias. Depois dos 90 dias de uso, a atividade elétrica voltou ao que era lá no estágio inicial. Isso mostra o que para a gente? Que na verdade, quando você coloca um dispositivo interoclusal entre os dentes do paciente, você faz uma alteração da propriocepção desse paciente, ou seja, você altera a sensação que ele tem de tocar os dentes, de posicionar a mandíbula. E isso permanece por uma média de aproximadamente 90 a 120 dias, que é o que mostra pra gente dentro da literatura. Depois desse período, o paciente volta a apertar e volta a apertar os dentes com a placa. Tá? Então, quando que a placa ela é bem indicada? A placa, para você poder entender de disfunção temporomandibular, saber se realmente ela tem toda essa indicação para tratamento de disfunção temporomandibular, a gente vai fazer um bate-papo hoje com um conteúdo assim riquíssimo, tudo embasado dentro da literatura científica e coisas que vocês já podem utilizar aí no dia a dia, tá? Então esse é o intuito, é produzir conteúdo que os dentistas consigam utilizar isso no dia a dia do consultório. Então todo esse conteúdo a gente vai começar a fazer esse bate-papo e falar um pouquinho sobre isso. Então as placas, você tem vários tipos de dispositivos interoclusais, tá? Que você pode chamar de placa. Você tem dispositivo interoclusal estabilizador, você tem reposicionador, você tem dispositivo que auxilia no controle de apneia leve e apneia moderada. Mas o intuito de hoje é nós falarmos um pouco das placas oclusais, ou reposicionadoras ou estabilizadoras. E quem tiver alguma dúvida, fiquem bem à vontade, mandam uma mensagem aí pra gente agora, escrevem suas dúvidas que a gente consegue bater um papo, fazer um bate-volta que acaba sendo mais produtivo. Mas então vamos lá. Então dentro dessas placas, antigamente já utilizou-se
placa macia, já utilizou-se placa de acetato e o que a gente utiliza mais atualmente são as placas em acrílico. Qual a vantagem e desvantagem de cada uma delas? Tá? Então vou falar um pouquinho desses dispositivos interoclusais para a gente lá na frente conseguir responder essa pergunta, se a gente trata ou não DTM com placa. E qual é a utilização mais indicada dessas placas interoclusais. Então a placa macia, com esses estudos que avaliou a atividade elétrica dos músculos da mastigação, principalmente masseter e temporal, observou-se que a placa rígida ela controla muito melhor essa intensidade da atividade elétrica, ou seja, o paciente diminui essa atividade elétrica dos músculos da mastigação quando ele tem um bruxismo associado. Tá? Então, quando o paciente tem um bruxismo, durante uma média de 90 dias, ele utilizando uma placa rígida, ele tem melhores resultados. Então, placa macia você não utiliza mais. Quando você pensa na placa rígida, já usou-se placa de acetato. A placa de acetato ela não é ela não tem a pista dela, não é plana, tá? O que às vezes você faz uma placa que a gente chama de placa social é utilizar a placa de acetato e recobrir com acrílico autopolimerizável, deixando ela plana e mais resistente, e aí sim você faz todo o ajuste em cima daquele acrílico autopolimerizável. É também chamada de placa social, tá? Então a placa de acetato não é bem indicada, por quê? Porque ela é toda denteada, ela não é em pista plana, tá? Então quando você tem uma placa denteada, marcando os dentes, e você tem as irregularidades, copiando mesmo a anatomia oclusal dos dentes, você trava o movimento mandibular. Então a ideia da placa é você deixar a mandíbula livre, tá? Deslizando na placa. E normalmente você deixa ela com contatos nas cúspides cêntricas. Correto? Sempre as cúspides, um toque pelo menos de cúspide vestibular tocando na placa superior. A maioria das vezes a gente acaba utilizando a placa superior e não inferior, tá? Muito em decorrência do conforto que é gerado para o paciente quando você compara a superior com a inferior. Mas existem algumas situações que a inferior é mais indicada do que a superior. Então voltando para as indicações de placa. Então já vimos que a placa macia, que é a placa de silicone, não tem mais essa utilização dentro da literatura científica. Isso que eu estou falando não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que os estudos têm mostrado para a gente, os estudos mais atuais. Placa de acetato também não, porque ela não é lisa. Então você precisa de uma placa para estabilizar. Tá? Então vamos pensar numa placa estabilizadora. Então a placa estabilizadora ideal é uma placa que seja em acrílico. Agora qual acrílico? Autopolimerizável ou termopolimerizável? Ou o acrílico, que é aquele acrílico prensado, quando você faz o escaneamento e o laboratório na verdade imprime a placa. A placa impressa, ela fica assim, bacana, fica bonita, você tem uma fidelidade maior, porém ela tem uma durabilidade menor. É uma placa mais frágil se comparada à placa termoplastificada, tá? Que é aquela placa prensada mesmo. E a placa com acrílico autopolimerizável, mesma coisa. Em termos de durabilidade, ela tem menos resistência, dura menos tempo, ela começa a perder aquele tom de transparência dela com uma rapidez maior. Então, pensando em placa estabilizadora, o material mais indicado para utilizar é o acrílico termoplastificado, que você faz a prensagem como faz uma prótese parcial removível, uma prótese total. Então, é o mais bem indicado pensando em longevidade dessa placa estabilizadora, tá? Você tem algumas situações que você pode utilizar uma placa que a gente chama de reposicionadora, tá? Essa placa reposicionadora, ela caiu um pouquinho o desuso dela. Ela normalmente era muito utilizada em pacientes que tinham acabado de ter um deslocamento de disco, por exemplo, sem redução. Você reduzia aquele deslocamento, ou seja, fazia uma manipulação mandibular, conseguia recapturar o disco ali e logo em seguida já colocava uma placa reposicionadora. Só que com os estudos evoluindo, observou-se que o disco articular, uma vez deslocado, ele não volta mais para aquela região anteriormente ocupada. Então o disco articular, depois que ele desloca, já era, tá? Não tem procedimento cirúrgico que segure ele ali.
E a gente vai falar num outro momento situações cirúrgicas que podem ou não ser indicadas, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem hoje aí dentro da literatura científica de mais novo aí, tá legal? Então voltando dentro das placas, então conseguimos entender, pensando em tipo de placa, que o material para confeccionar a placa é o mais duradouro, que tem uma longevidade maior, que perde as características com um tempo maior de uso, seria a placa termoplastificada, tá? Ela ganha da placa impressa e ganha da placa com acrílico autopolimerizado. Então, o termoplastificado é o melhor material para você fazer uma placa. E quando que essa placa é indicada? Você utiliza a placa ainda para tratar DTM? A placa, por que ela não é chamada de mio-relaxante? Porque, como eu falei com vocês, a função da placa, na verdade, é alterar a propriocepção. E quando você altera a propriocepção, você fica por no máximo 90 dias com essa alteração da propriocepção mudada. E o sistema nervoso central é como se você estivesse enganando o sistema nervoso central e ele para por um tempo de apertar. Então a maior indicação da placa, na verdade, é para controle de bruxismo. Porém, nem todo bruxismo causa DTM. Quando você tem um bruxismo, principalmente bruxismo do sono, associado à disfunção temporomandibular, e você tem a certeza que o bruxismo do sono é um principal causador daquela disfunção temporomandibular, nessas situações a placa tem uma boa indicação, tá? Para controlar o bruxismo. Só que não somente a placa, você tem inúmeras outras ferramentas para curar esse seu paciente mais rápido e não ficar somente lá enxugando o gelo e amenizar a sintomatologia desse paciente ou melhorar por um tempo curto e daqui a 5, 6 meses ou até um ano o paciente volta com toda a sintomatologia. Então precisamos virar um pouquinho essa chave de utilizar a placa para todos os pacientes com DTM. A placa é muito bem indicada quando o paciente tem bruxismo do sono. E se você me perguntar, e o bruxismo em vigília? Muitos pacientes têm o bruxismo durante o dia, alguns não observam que tem, e quando você começa a fazer uma investigação de um autorrelato desse paciente, ele cita para você que realmente ele está apertando os dentes durante o dia. O que normalmente a gente faz? Você intercala essa placa por algumas horas durante o dia, você pede o paciente para usar, por exemplo, 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde, ou 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde, orienta o paciente o seguinte: olha, você vai utilizar esse dispositivo interoclusal, esse aparelho interoclusal, naqueles momentos que você está mais tenso, que você está mais concentrado com algum tipo de atividade, que é o momento que o paciente, no momento que ele está mais concentrado, é o momento que normalmente ele aperta os dentes. Outra situação que o paciente aperta muitos dentes, que é o bruxismo em vigília, ou seja, quando ele aperta os dentes, aperta ou range os dentes acordado, é quando o paciente faz atividades físicas, principalmente atividades físicas de alto impacto e atividades físicas como a musculação, por exemplo. Então, nesse momento, quando o paciente está pegando peso, normalmente o paciente aperta os dentes. Então, esse bruxismo em vigília, ele pode sim ser um fator de risco, tanto para disfunção temporomandibular, quanto para fraturas dentárias. Nessas situações, a placa é bem indicada. Só que a gente não pode achar que todo paciente que tem DTM, tudo é causado pelo bruxismo, e não é. Porque quando você pega a placa e trata todos os seus pacientes com placa, você começa a assumir que você acha que todos os pacientes que têm DTM têm bruxismo, e isso não é verdade, tá? Primeiro, a gente sabe que o bruxismo está muito mais ligado ao sistema nervoso central do que à periferia. Outra situação, a própria disfunção temporomandibular, ela está muito mais ligada ao sistema nervoso central do que à periferia. Então, alterações de forma dentária, alterações de biotipo facial, isso não predispõe ao desenvolvimento nem de bruxismo e nem de disfunção temporomandibular. Então, a gente precisa colocar o bruxismo e a DTM como entidades diferentes, que são entidades diferentes. O bruxismo ele pode ser um distúrbio ou pode ser uma alteração de comportamento, e a disfunção temporomandibular é considerada uma doença, tá? Só para esclarecer um pouco, quando eu falo que o bruxismo é uma alteração de comportamento ou um distúrbio, ele é considerado um distúrbio quando ele provoca algum mal para o paciente, como dor, como sintomatologia dolorosa, como fraturas dentárias
recorrentes. Então, nessas situações, ele é considerado um distúrbio. Quando ele é considerado uma alteração de comportamento? Quando você não tem nenhuma alteração de fraturas, nenhuma alteração de sintomatologia com esse paciente. Nessas situações, é o paciente que aperta, eu arranjo os dentes e não tem dor, não tem fratura, não tem nenhuma destruição nas estruturas dentárias dele. Então, nessas situações é considerado alteração de comportamento. Então precisamos separar o que é DTM, o que é bruxismo, para não ficarmos tratando todos os pacientes que têm DTM, colocar placa nesses pacientes, que você começa a fazer um sobretratamento. Muitas das vezes nós saímos realmente da graduação com alguns preconceitos em relação à disfunção temporomandibular e já formalizamos isso em tratamento com placa. Então não é por aí. Então a gente precisa realmente buscar o que está de mais novo, o que está de mais atual na literatura, e não porque às vezes, outro dia um aluno estava relatando comigo exatamente isso. Ah, mas eu tinha um caso que tinha disfunção temporomandibular, eu coloquei uma placa e ele melhorou. Em algumas situações isso realmente acontece, principalmente quando você tem o bruxismo ou do sono, ou bruxismo em vigília, associado com a disfunção temporomandibular, mas nem sempre isso acontece. Aí você tratou um paciente e você teve uma melhora, aí você trata um segundo, um terceiro e não tem a melhora. Aí você não fica perdido e não sabe, aí você manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Então a ideia nossa é exatamente isso, é produzir conteúdo na área de disfunção temporomandibular e mostrar o que tem aí realmente de mais novo aí dentro da literatura, os artigos mais recentes, tudo que está sendo publicado aí dentro da área de DTM e de dor orofacial. Por isso que a gente está organizando mais um evento que vai acontecer do dia 2 a 6 de maio. Então a gente tem feito eventos frequentes e gratuitos exclusivamente para dentistas que querem aprender um pouquinho mais, tanto do diagnóstico quanto do tratamento na área de disfunção temporomandibular. Então quando você deveria utilizar uma placa? Quando você tem bruxismo do sono ou bruxismo em vigília. Ah, mas você pede o paciente para usar a placa o dia todo se ele tiver bruxismo do sono e bruxismo em vigília? Não. Não, porque se o paciente usar a placa o dia todo vai ter alteração oclusal. Você começa a ter intrusão dos dentes. Tá? Então não é indicado usar a placa o dia todo. A placa é indicada quando o paciente tem bruxismo do sono, ele usa durante a noite. E durante o dia, se ele tiver bruxismo em vigília, você tenta fazer um cognitivo comportamental, que é o quê? Mostrar para o paciente que durante o dia ele não pode tocar os dentes, ele tem que ficar com os dentes desencostados, colocar bilhetes adesivos em frente aos locais que ele fica mais concentrado. Por exemplo, ele está dirigindo, ele fica por muitas horas dirigindo, você coloca o adesivo lá, desencosta os seus dentes, manda adesivar com a sua logo do consultório, entrega para ele, desencoste seus dentes e seu nome embaixo, para ele lembrar. Em frente à tela do computador, ele vai colocar lá, desencoste seus dentes. Existe até aplicativo hoje no celular que o paciente baixa o aplicativo e o alarme toca de tanto e tanto tempo, ele controla o tempo para lembrar ele de desencostar os dentes. Porque o paciente em repouso, os dentes têm que ficar sempre ligeiramente desencostados. Não pode ter toque dentário quando o paciente está em repouso. Quando você tem o toque dentário, ou até mesmo quando você não tem o toque dentário, mas tem contração muscular, também é considerado bruxismo. Então a placa rígida com material termoplastificado, ela funciona muito bem para controle de bruxismo. Existe outra situação que você utiliza a placa? Então vamos lá. A placa é muito bem indicada para o paciente que tem bruxismo. Se o bruxismo estiver causando, for o principal fator causador da DTM, você associa a placa para controlar o bruxismo e você pode realmente ter uma melhora no quadro da DTM, porém não é o único tratamento, é importante isso, tá? Você tem outros tratamentos associados ao paciente que tem bruxismo, quando esse bruxismo gera sintomatologia dolorosa para o paciente e você tem o diagnóstico de DTM. Outras situações que às vezes a placa pode ser utilizada são pacientes que têm DTMs articulares e você quer utilizar a placa para diminuir a sobrecarga dentro da articulação temporomandibular. É um pouco controverso isso, mas algumas pesquisas já têm mostrado que quando você coloca um dispositivo interoclusal mais espesso, ou seja, acima de 2 milímetros de espessura nos dentes posteriores, você faz com que a cabeça da mandíbula saia um pouco de dentro da fossa mandibular,
libere aquela região de tecidos retrodiscais e você consegue ter uma diminuição naquela sobrecarga que estava gerando dor dentro da articulação. Então, algumas situações, principalmente pacientes que têm doenças degenerativas como osteoartrite ou osteoartrose, o dispositivo interoclusal estabilizador é bem indicado, tá? E ele tem que ter uma espessura de no mínimo 2 milímetros, essa espessura na parte posterior. Lembrando que a cada 1 milímetro que você aumenta de espessura na parte posterior, você tem uma espessura anterior de 3 milímetros. Então, a cada 1 milímetro que você aumenta na parte posterior, você tem um aumento de 3 milímetros na parte anterior. Então, tem que ter o seu cuidado de não fazer placas muito espessas e o paciente não ter o conforto e não conseguir ter o que a gente chama de selamento labial passivo. Então, o paciente, quando está utilizando essa placa, é importante observar isso, ele precisa ter um selamento labial passivo, ele não pode ficar contraindo para conseguir tocar o lábio, senão você pode gerar problemas para esse paciente, tá? Então, até essa configuração anatômica de um aparelho estabilizador, de um aparelho interoclusal estabilizador, também chamada de placa oclusal ou placa de Michigan. Por que placa de Michigan? Na verdade, a placa de Michigan ela foi idealizada na Universidade dos Estados Unidos, na Universidade de Michigan dos Estados Unidos, lá que ela foi toda configurada e desenhada, por isso é chamada placa de Michigan, e ela tem uma configuração própria. Como que é essa configuração própria? Você tem no mínimo 1,5 milímetro de espessura posterior dela, você tem um recobrimento de 1/3 da superfície vestibular dos dentes, para que você não tenha muita retenção, ou seja, você recobre somente o terço oclusal e o terço incisal dos seus dentes. Ela pode ser confeccionada ou na arcada superior ou na arcada inferior. Na maioria das vezes a gente utiliza ela na arcada superior. Por que isso? Pelo conforto, tá? que gera ao paciente. A inferior você tem o desconforto, porque você diminui o espaço da língua, então é um desconforto para o paciente. E ao mesmo tempo ela tem uma curvatura na região anterior que dificulta um pouco o selamento labial quando ela é confeccionada na parte inferior. Então você precisa ter esses cuidados. Por isso que ela acaba sendo mais indicada na arcada superior. Outra situação que essa placa de Michigan, que é a placa estabilizadora padrão ouro, viu? Placa padrão ouro, o tratamento, na verdade, padrão ouro para controle de bruxismo é a placa de Michigan, tá? Ainda é a placa de Michigan. A gente não tem nada aí de mais novo para controlar bruxismo do sono, tá? Nada. Então, o padrão ouro para controle de bruxismo do sono continua sendo a placa de Michigan. Então, além dessa configuração que eu falei da placa de Michigan, ela também tem o quê? Você precisa ter um toque dentário de cada dente inferior nessa placa, tá? Então você utiliza um carbono para fazer o ajuste e dentro desse ajuste interoclusal durante a máxima intercuspidação você tem um toque de uma cúspide vestibular do molar, do pré-molar, região de canino e incisivos, um toque em cada dente, um toque por dente, tá? E sempre na superfície vestibular, principalmente de dentes que tem mais de uma cúspide, tá? Como os pré-molares e os molares. E além disso, essa placa de Michigan ela tem o que a gente chama de guia canina. Então a guia canina, na região dos caninos, você tem o espessamento dela, ela é um pouquinho mais alta ali, para quando o paciente fazer o movimento de lateralidade, você ter a desoclusão dos dentes posteriores. Então a guia canina na placa de Michigan ela também é inserida, faz parte da configuração da placa de Michigan, a guia canina, tá? Então tudo isso é utilizado e tudo isso a gente faz um treinamento com os nossos alunos para que eles consigam, qualquer profissional bem treinado confecciona uma placa de Michigan bem feita. E se você souber treinar o seu laboratório, vai facilitar mais ainda a sua vida, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, você trata DTM com placa. Então, visto tudo isso, dito tudo isso e mostrando um pouco das evidências que nós temos aí na literatura, eu acho que dá para a gente chegar à conclusão que não dá para você tratar todos os seus pacientes com placa, e quando você começa a observar,
você começa a utilizar muito menos, na verdade, a placa nos seus tratamentos. Você acaba utilizando a placa para quando o paciente tem bruxismo e não necessariamente DTM. Como eu falei, o fato do paciente ter o bruxismo não quer dizer que ele vai ter disfunção temporomandibular. Mas mesmo ele não tendo, o paciente que tem um bruxismo, é indicado o uso da placa para proteção dos dentes desse seu paciente, para evitar fraturas, evitar insucessos em trabalhos restauradores. Então, isso é importante a gente entender também. E como eu falei, dispositivo padrão ouro para controle de bruxismo ainda continua sendo a placa de Michigan. E quando você tem um bruxismo em vigília, recapitulando, você pode fazer toda essa parte de cognitivo comportamental com o paciente, buscar o autorrelato dele para identificar se ele tem um bruxismo em vigília e pedir o paciente para utilizar a placa que ele já usa durante o sono para usar em alguns momentos do dia que ele estiver fazendo atividades de impacto como musculação e nos momentos que ele estiver mais concentrado, tá? Que não exceda mais de 4 horas durante o dia. Você pode intercalar no máximo 2 horas num período do dia, como amanhã, e no máximo 2 horas num outro período do dia, como à tarde. Porque se você começa a utilizar essa placa por um período maior do que esse, ou seja, a noite toda, e mais de 4 horas durante o dia, você pode ter efeitos colaterais na oclusão do seu paciente, começar a modificar a oclusão do paciente, o paciente começa a ter pequenas mordidas abertas posteriores, porque você começa a ter intrusão dos dentes, tá? Então esse cuidado é importante a gente ter, e é importante você ter esses contatos da placa interoclusal estabilizadora homogêneo. Então desejo uma boa noite, um bom descanso e uma semana abençoada aí para todos.